Desculpem, capítulo 12 não. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 13, a carta à igreja que estava em Filadélfia. Onde está escrito assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós sabemos que quando chegou o momento de Deus revelar o seu Filho, Ele revela o seu Filho para a noiva. Ele descobre o seu Filho para a noiva. Porque Jesus Cristo passou a sua vida revelando o Pai, mostrando o Pai, expondo o Pai aqui na terra. Jesus Cristo mostrou tanto o Pai, que ele chegou a dizer a Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, o único modo que nós temos para conhecer Deus como Ele é olhando para Jesus. Então, Jesus Cristo revelou totalmente o Pai aqui na terra, ao ponto do próprio autor da carta aos Hebreus dizer: Ele é a imagem do Deus invisível. O próprio Paulo diz: Ele é o primogênito de toda a criação. Nele todas as coisas subsistem. Então, quando Jesus é levado daqui da terra e visivelmente impossível vê-lo, o Pai vem revelar o seu Filho para João mandar para a igreja. E a forma que Deus tem de fazer isso é permitindo que João fosse preso numa ilha desértica no mar de Mármara, o mar Egeu, a ilha de Pátimos. E lá, Deus então revela Jesus dizendo para ele: escreve. Primeiro você vai escrever para as igrejas que estão na Ásia Menor. Haviam 10 cidades grandes, mas a ordem era para escrever só para 7. Então, para cada uma dessas comunidades, Jesus Cristo é mostrado da forma que aquela comunidade está necessitando na hora. Por exemplo, quando a carta escrita para Éfeso era uma igreja que tinha caído, que precisava de arrependimento, precisava retornar ao seu lugar.
ele se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Nós sabemos que as 7 estrelas significa liderança das igrejas e 7 significa totalidade. Então ele está dizendo para a igreja em Éfeso, a totalidade da autoridade, a totalidade da liderança das igrejas está na minha mão. Sou eu que tenho. Faço com essa liderança o que eu quiser. E outra coisa, não importa o que aconteça, aqui tem água. Não importa o que aconteça, eu estou me movendo no meio da igreja. Já abri, obrigada. Eu me movo no meio da igreja. Eu quero dizer para os irmãos que aquele era um momento tão difícil para João, porque João andou 3 anos aprendendo direto de Jesus. E de uma hora para outra aquele homem pregava, mas o povo se desviava rapidamente. João estava em pânico vendo a igreja saindo dos trilhos. Então, cada vez mais o homem pregava dizendo, eu vi, eu estava lá, foi assim, assim e assim, mas o povo desviava. Aquele homem estava sofrendo muito porque ele tinha decidido gastar a vida dele até o último suspiro, ensinando o que ele aprendeu de Jesus. Então, nessa dor e de tanto pregar, mandaram João preso para a ilha de Patmos para calar a boca do homem. E foi ali naquele lugar, no lugar da solidão, que Deus transformou para ele o lugar em lugar da revelação. Foi naquele lugar, então, que Deus aproveitou para revelar o seu Filho. Ele diz, encontrei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim voz como de trombeta. E aí começa toda a revelação. O Apocalipse é um livro da revelação de Jesus Cristo, que Deus dá a João para João mandar para nós. E, primeira coisa, escreve para o anjo, para a liderança da igreja que está em Éfeso. Estas coisas diz aquele que tem as 7 estrelas na mão e que se move no meio dos candeeiros. Quem tinha que aprender isso primeiro era João. Deus estava dizendo, os candeeiros são as igrejas. Não importa se está tudo errado, não importa se essas igrejas estão desviando, não importa se a liderança está conduzindo mal, eu estou me movendo, eu estou vendo tudo, eu estou cuidando do meu povo dentro dessa situação caótica. Nós precisamos aprender com essa carta da igreja em Éfeso, porque era uma igreja que tinha esquecido a sua prioridade, que é Cristo, e de uma hora para outra eles vestiram a camisa da denominação. Em vez de lembrar sempre, eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus Cristo, não, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou sei lá o quê. Porque vestiram a camisa como se a igreja fosse um clube. Isso tinha acontecido lá em Éfeso. Uma igreja linda em Éfeso. Mas Jesus Cristo disse, não. Para essa igreja eu estou avisando que eles precisam de arrependimento. E em seguida ele dita uma carta para a igreja em Esmirna, uma igreja onde o povo estava morrendo pelo nome de Jesus. Numa semana, 800 foram atirados do Monte Pargos, e na outra 1.200 cristãos mortos pelo nome de Jesus. E Jesus Cristo diz para ele, estas coisas diz o primeiro e o último. Acabou. O primeiro e o último. Para cada igreja, Jesus Cristo se apresenta com um título.
E o título com o qual ele se apresenta é o remédio, é a cura para a dificuldade daquela igreja. E Jesus Cristo diz para aquela igreja: aquele que esteve morto e tornou a viver. Qual é o problema de morrer? Se você não pode ficar na morte, porque a morte está vencida. É incrível, é terrível você ver como as pessoas têm pavor da morte. Eu trabalhei muito sobre essa questão de morte com a Kay, porque eu sabia que se não fosse o milagre de Deus, ela iria. E até que a Kay começou a olhar para o final, não como o final da alegria, mas como o princípio da vida, como um retorno para o Pai de onde ela veio, para um lugar onde todos nós gostaríamos de desejar ir. Não é? Olha, eu gosto quando o rei Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Sabe por que eu gosto dessa expressão? Porque aqui rei Davi está dizendo que vai chegar o momento em que a morte será apenas uma sombra. Olha, o leão morde, mas a sombra do leão não morde. Uma serpente, ela pica, mas a sombra da serpente não pica. O carro atropela, mas a sombra do carro não atropela. A morte pode matar, mas a sombra da morte não mata ninguém. Então, desde que Jesus Cristo ressuscitou, a morte para nós é uma sombra. Ela está vencida. Todos nós precisamos olhar para a morte como algo que está vencida. Porque em Jesus Cristo você ressuscita. E quando Jesus Cristo ressuscitou, ele disse para a morte: e aí, qual é a tua vitória? E daí? Cadê? Olha eu aqui em pé. E é isso que Jesus Cristo então manda falar para os crentes da igreja em Esmirna. Quem? Estas coisas diz o primeiro e o último. Aquele que esteve morto e tornou a viver, tem coisa melhor do que isso? Jesus Cristo estava dizendo para aqueles irmãos: eu conheço esse inimigo que vocês estão enfrentando. Esse inimigo chamado morte. Mas quero dizer para vocês que se eu morri e ressuscitei, em mim todos vocês estão ressurretos. Quando Jesus, então, escreve para Pérgamo, Pérgamo era uma cidade que estava, onde a igreja estava misturada com o mundo, como se pudesse haver mistura, né? Mas estava misturada com o mundo. E Jesus Cristo chega dizendo: não pode haver mistura com luz e trevas, eu quero diferença, luz é luz, treva é treva. Então ele chega dizendo: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada, ela corta dos 2 lados. A espada de 2 gumes, ela corta de 2 lados. Pensa você com uma faca que corta dos 2 lados. Só que de um lado ela corta para a salvação e do outro ela corta para julgamento. Aquele que tem espada afiada de 2 gumes, quer dizer, eu quero separação. O que é luz, o que é treva. Eu quero separação. A minha noiva não pode estar misturada. E depois, quando ele se apresenta a Tiátira, ele diz: estas coisas diz o Filho de Deus. Porque era uma hora em que as coisas começaram e começou a história de que Jesus Cristo é filho de Maria. Então ele diz essas coisas, quem vos fala é o Filho de Deus. Não é filho de Maria. Embora ele tenha nascido como homem, do ventre de Maria, isso daí é inegável. Mas ele diz, quem vos fala é o Filho de Deus. Não é? Que tem os olhos como fogo.
que penetra com a sua visão e vê tudo e nada está impedido do seu olhar, e que tem os pés semelhantes ao bronze polido, onde eu piso eu purifico. E aí em seguida então, ele vai dizer uma carta para Sardes, para os crentes da igreja em Sardes. A coisa foi piorando. Primeiro em Éfeso, eles começam a esquecer a prioridade. Que a prioridade não era o nome da denominação, a prioridade é o que eles eram em Cristo. E porque eles caíram ali, eles começam a cair para Pérgamo. Em Pérgamo eles já estavam misturados com o mundo. E por causa disso entra a falsa profecia de Tiátira. E começam a inventar coisa. E porque eles agora se misturaram, então eles agora morrem. Porque o salário do pecado é morte. Era uma igreja que tinha criado tanta coisa, como nós vemos hoje. Hoje tem igreja que tem pastor de eventos. É pecado? Não sei. Eu só sei que a prioridade da igreja não é evento. A prioridade da igreja é saber que a igreja é a comunhão do povo redimido pelo sangue do Filho de Deus. E nós precisamos anunciar isso enquanto é tempo. Os eventos que acontecem são vento. É vento. Vento puro. Então, entra então a morte. Começaram a fazer sambão na igreja. Os corais maravilhosos, é lindo. Eu gosto de ouvir um coral maravilhoso, embora o coral não seja para mim, mas eu gosto de ouvir. Mas se eu for na sala Cecília Meirelles, também vou ouvir. Começaram as grandes apresentações. Começou a igreja gigantesca para encher os olhos das pessoas, para atrair pessoas, para que as pessoas gostassem de ficar ali. E essa é a igreja de Sardes. E Jesus Cristo disse a ele: olha, conheço as tuas obras. Tu dizes, quem te fala aqui é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Tu tens famas de que vives, mas estás morto. Quem está falando é quem tem a plenitude do Espírito que tu precisas. Porque tu estás morto, mas tem famas que vives. Só quem te olha do ponto de vista espiritual vê que tu és um defunto. Era uma igreja que para todo mundo era um espetáculo, mas Jesus Cristo olhou dentro e só viu um caixão de defunto cheio e bem recheado. Então, vem a época de Filadélfia. E para Filadélfia, que é o nosso assunto de hoje, ele diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Aqui ele está se apresentando. Você já viu um noivo se apresentando para a sua noiva? Ele diz: eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, eu sou monarca, eu tenho a chave de Davi, porque eu descendo de Davi, eu sou poderoso, quando eu abro, ninguém fecha, se eu fecho, ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e por isso eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Pode ir. Essa igreja em Filadélfia era uma igreja que buscava oportunidade de trabalho missionário. A igreja em Filadélfia era uma igreja pequena, mas era uma igreja que procurava uma estratégia missionária para atingir a Lídia Frígia, ali naquela região, perto do Vale do Licos. E ela estava impressada pelo Império Romano, pelo mundanismo das outras ilhas. Ele diz: pode ir. Era uma igreja pequena.
não tinha aparato, não tinha nome grande, mas ele diz, quando eu abro uma porta, ninguém fecha. Quando eu fecho, ninguém abre. Eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar, vai. Eu estou te dando autoridade, eu estou te dando poder, vai no meu nome. Ele está dizendo isso, mas eu sei que tu tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso aqui nós precisamos ver. Às vezes nós temos impressão que o nome de Jesus já não conta muito. Às vezes nós temos a impressão de que precisamos muitas estratégias para fazer o trabalho hoje. Depois do que nós estamos vendo, o que está acontecendo, principalmente no Oriente Médio, em todo o mundo islâmico, o avanço que o cristianismo tem tomado, a formação de igrejas gigantescas, no meio de um derramamento tremendo de sangue de filhos de Deus, como a igreja está crescendo, como a igreja se agiganta, uma igreja que não teme, porque não tem temor da morte. Eu assisti a entrevista do irmão daquele piloto egípcio cristão que morreu, que foi sacrificado pelos islâmicos, aquele que apareceu com os olhos vendados, né? Cristão. O repórter perguntou para ele, para o irmão desse piloto, como estão seus pais? Ele disse, meus pais estão muito bem, todos nós, a família, estamos muito bem. Ele disse, mas como está sua mãe? Depois do que aconteceu com seu irmão, ele olhou para o repórter e disse, o senhor está falando de quê? Sim, porque o seu irmão foi assassinado pelo grupo islâmico. Ele disse, não, o meu irmão foi martirizado pelo nome de Jesus. A nossa família está muito feliz. A minha mãe está muito privilegiada de saber que pariu aqui no mundo um filho para morrer pelo nome de Jesus. Isso foi um grande privilégio para a nossa família. E o repórter disse que o rapaz era louco. E eu concordei com o repórter. É mesmo. Porque se nós não enlouquecermos pelo Evangelho, se nós não falarmos a linguagem diferente da linguagem do mundo, então nós seremos misturados com o mundo. Aqui, Jesus Cristo se apresenta como noivo para uma igreja que o adora. Filadélfia era uma igreja apaixonada por Jesus. E porque ela era apaixonada por Jesus, ela queria anunciar esse noivo. Ela queria proclamar esse noivo. Ela queria dizer ao mundo sobre o amor deste noivo. Então ele vem para esta igreja e diz, a porta está aberta, pode ir. Eu sei que tu tens pouca força, mas tu não negaste o meu nome. Você já viu o noivo quando vai para a lua de mel, né? Normalmente um rapaz quando casa, ele é magro. Eu não sei por que os homens dizem que a comida da mãe dele que é gostosa, porque ele só engorda depois de casado. E tudo bem, mas quando chega a hora de pegar a bagagem para ir, a noiva sabe perfeitamente que ela não vai poder carregar tudo que ela leva. Ela leva uma mala enorme, mais uma menor, mais uma frasqueira, e ela está de saltos altos e unhas feitas. E o pobre do rapaz leva a malinha dele para a lua de mel. Ele não tem mão para carregar tanto, mas ela confia e olha para ele. E ele não pode fazer feio. Ele vai carregar a bagagem dela, porque ela é noiva, ele não se faz de bobo. Você vê a situação perfeita aqui. Jesus Cristo dizendo para a noiva, eu sou poderoso. Sei que tu tens pouca força, mas pode ir, eu carrego a tua bagagem.
Eu seguro. Pode ir sem medo. Porque quando eu abro a porta, ninguém fecha. Pode ir. Vai no meu nome. Isso significa vai no meu nome. É bonito quando as mulheres estão diante do túmulo e o anjo diz para ela, vai. E anuncia aos seus discípulos que ele já ressuscitou e já foi diante deles para a Galileia. Lá o vereis. Quem quiser vê-lo terá que ir atrás. Porque ele já ressuscitou, mas que homem. Sofreu, quinta-feira toda morreu e tudo, mas ressuscitou, já está trabalhando. Ressuscitou e já foi adiante deles para a Galileia. Quer dizer, quem quiser trabalhar com Jesus tem que ir atrás dele, porque ele já foi na frente. Você vai atrás. Significa que ele vai na frente. Ele vê todos os problemas antes de você. Ele conserta todas as dificuldades antes de você vê-las. Ele provê todas as necessidades antes que você sinta. Ele vai tomando conta. Você vai seguindo atrás. Você é que pensa que está só. Ele está na frente, sabe por quê? O reino é dele. É ele que manda, é ele que toma conta. Então, quando Jesus Cristo diz isso para essa igreja, esta é a carta para a igreja de Jesus Cristo. Filadélfia era uma igreja tão pequena. Ele diz, sei que tens pouca força. Eu farei que algum dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O meu amor por ti será conhecido dos teus inimigos. Os teus inimigos verão que eu te amo. Olha, nós estamos no momento das trombetas. De todas as festas de Israel, eu gosto de todas as festas de Israel, porque elas se reportam de forma espetacular para a igreja. A festa da Páscoa fala da ressurreição. Pentecostes fala de evangelismo. Tabernáculos fala da nossa peregrinação aqui e assim. Mas este é o momento para nós estudarmos festa das trombetas. Porque festa das trombetas fala de arrebatamento. Quando Jesus fala para os seus discípulos, ele diz, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu irei, prepararei a vossa. E quando, se assim não fora, eu vos teria dito. E quando eu tiver ido e tiver preparado a casa, eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Isso Jesus Cristo disse para um povo que entendia essa linguagem. Quando nós olhamos esse modo dele se reportar para aqueles judeus, nós precisamos entender que aquele povo tinha uma cultura e que nós pensamos de outro jeito, principalmente 2000 anos depois. O casamento, na cultura judaica, tinha 2 momentos. A primeira etapa do casamento, o rapaz descobre a moça e ele vai com o seu pai ou manda alguém para fazer o pedido da moça e assinar um documento que se chama Ketubá. Esse documento que se chama Ketubá, ali está escrito o preço do dote que ele tem que pagar, tudo o mais. Nesse documento, assinado pelo noivo, a noiva assina. Uma vez que o Ketubá está assinado, aquilo vale como contrato de casamento. Contrato de casamento.
Se um dos dois romper, é divórcio. Então, uma vez que foi assinado o Ketubá, a moça continua na casa dos pais, o noivo vai para a casa dos seus pais para preparar a casa para a noiva. Isso pode ficar 1, 2 anos, o que for necessário. A partir do momento em que a moça assinou o Ketubá, na casa dela, de preferência na janela do quarto dela, vai estar um jarro de flores pequeno e uma lâmpada acesa, com óleo o tempo todo queimando, num sinal de espera. Porque quando o noivo vier buscar a noiva, ele não vai bater na casa, ele não vai entrar na casa, nem vai sentar para tomar cafezinho. Ele vai chegar e ele vai dar um grito e a noiva tem que sair e montar no animal dele para ir embora. Já viu? Por quê? Porque ele já assinou o Ketubá. Ele agora tem todos os direitos, ela tem que estar pronta para ele. Então essa noiva, ela tem que estar sempre com o cabelinho lavado, com o cabelinho arrumado, com o rosto maquiado, digamos assim, com seu batonzinho de noiva, com as suas roupas mais lindas, porque ela não sabe que horas o noivo vai vê-la. Então ela tem que estar preparada, como se daqui a pouco chegasse o noivo, e tempo todo olhando aquele candelabro lá na janela, porque não pode faltar o óleo, porque se faltar o óleo, o candelabro apaga. Porque aquilo dali é o sinal de que ela está atenta para a chegada do noivo. Porque o Ketubá foi assinado, o documento foi assinado. Quando, pode ser dia ou noite, de madrugada, o noivo chega e dá o anúncio na porta, na frente da janela, a noiva abre a janela e sai. E ele a leva embora. Não tem esse negócio de parar para descansar, não tem isso. Ele leva. Não sei quanto tempo é a viagem, mas uma coisa é séria. Quando ele chega na casa do pai dele, com a noiva, ela vai ser apresentada para a família dele, ela vai ser apresentada para todos os amigos, e ela será a grande coroa de alegria do noivo, porque ela é tão linda que o noivo vai ter prazer de apresentá-la, e todos vão dizer: que linda é a sua noiva, que linda é a sua noiva. Esse vai ser o grande prazer do noivo. Quando Jesus falou do casamento dele com a igreja, ele falou nesses termos, porque esses eram os termos em que o povo de Israel podia entender, mas ficou para nós o ensinamento, a festa das trombetas, ela se reporta a esse momento em que o noivo vem buscar a sua noiva, com todos os direitos de levar. Por quê? Porque foi assinado o Ketubá, foi assinado o contrato. Então, a primeira parte do casamento judaico é a assinatura do Ketubá. A segunda parte é a consumação do casamento, é quando o noivo vem buscar a noiva e leva para a casa do seu pai. Quando nós lemos sobre a história de Maria e José, um Ketubá tinha sido assinado. José e Maria já tinham assinado o Ketubá, mas José não levou Maria para a casa dele. Maria ficou em casa dos pais dela. E José foi preparar a casa para vir buscar a sua noiva. Quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, no coração dele ele disse: não vou buscar, vou desprezá-la. Eu quero ver o que é que ela vai fazer.
O anjo foi para ele e disse, vai buscar. Vai buscar, não temas em trazê-la, porque o que se faz nela é do Espírito Santo. Então ele foi lá e buscou Maria. Você vê que o casamento deles não teve história. Por quê? Porque o documento já estava assinado. Ele só foi lá, buscou Maria, não teve problema e levou para a casa dele e consumou o casamento. Então, quando Jesus Cristo fala disso para nós, ele deixa bem claro que um ketubá foi assinado. A Bíblia diz que ele rasgou a promissória que nós devíamos. Nós tínhamos um débito, nós éramos perdedores, nós éramos escravos. Ele foi lá, pagou o nosso preço, ele encravou a nossa promissória num lugar tão visível, entre os céus e a terra, mais alto do que todas as pessoas. Ele encravou a promissória, o seu cheque sem fundo, lá na cruz, venceu. Então agora você é propriedade dele. Ali ele assinou um ketubá com você e comigo. Mas ele foi para a casa do Pai. Eu irei e vos prepararei o lugar. E quando estiver preparado, eu voltarei para vós mesmos e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, primeiro o noivo, ele vem para o lugar onde a moça habita, a noiva habita, para assinar o documento. Porque depois ele vai levar a noiva para o lugar onde ele habita. Ela não vai ficar mais onde ela nasceu, mas ela vai ficar no lugar de onde ele é. Isso é o princípio do casamento a que Jesus Cristo se refere. E quando Jesus Cristo falou todas essas coisas, ele estava pensando na igreja. E ele nos deixou aqui, e a Bíblia diz, em todo tempo estejam alvas as vossas vestes, e não vos falte o óleo sobre a vossa cabeça. Quer dizer, cuidado com o óleo. Fica atenta, porque a qualquer momento o noivo pode vir buscar. Quando Jesus Cristo conta a parábola das 10 virgens, ele deixa bem claro que todas elas eram virgens. Que todas eram noivas. Que todas queriam ir com o noivo. O ketubá tinha assinado com todas elas. Às vezes elas já tinham todas as vestes, tinham tudo, mas elas não prepararam o azeite. Elas esqueceram de estar atentas. O que significa isso? Significa que quando você esquece do azeite, é porque você não está interessada em ir com ele. Porque quem quer, se eu estou esperando alguém que vai me dar uma carona e vem de carro, eu guardo o lugar. Olha, quando você chegar, vai ter um lugar para você estacionar o seu carro. Se eu não deixei lugar, é porque eu não estou interessado que a pessoa estacione. Ah, mas eu esqueci. Não estava interessado. Porque se eu fosse lá para levar 10 mil reais para você, você não ia esquecer. Então, a sua prioridade, se a sua prioridade é que o noivo enxergue a sua janela, você não vai esquecer o óleo. Então, aquelas 5 noivas, 5 virgens, a prioridade delas era o noivo. Mas as outras 5 não tinham como prioridade o noivo. Porque se ele não apareceu hoje, ele aparece outro dia. Não é assim. Será que a nossa prioridade está sendo essa? Do noivo nos encontrar prontas para ir? Há uma palavra em Hebreus, no capítulo
Meu Deus do céu, eu já estou indo longe demais. Hebreus capítulo 9, não é? Hebreus capítulo 9. No versículo 27 e 28, fala disso. Está escrito, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele vai aparecer segunda vez só para aqueles que o aguardam. A Bíblia aqui não está dizendo que ele vai chegar, que ele vai entrar, ele vai aparecer. Ele vai se mostrar. Ele vai deixar ser visto para aqueles que o aguardam. Você sabe que esse verbo aguardar aqui é muito forte. Se você está aguardando uma pessoa para o almoço, você prepara o almoço todo, você bota a mesa, você faz e acontece, toma o seu banho e fica lá perto da porta, olhando. Avisou para o porteiro, vai chegar alguém com um carro assim, assim, deixa entrar e botar na garagem. Porque eu estou aguardando uma visita. Daqui a pouco você vai lá na porta, abre a porta, deixa a porta aberta. Fica de olho no barulho do elevador, porque você está aguardando. E quando você está aguardando alguém, você quer que aquela pessoa chegue. Jesus Cristo vai ser visto a segunda vez para aqueles que o aguardam. Cuidado com o seu coração. Como está o seu coração aguardando este noivo que já assinou o Ketubá com você e que pode aparecer a segunda vez? Aparecer e você nem saber que ele apareceu. Houve uma época aí, tem mais ou menos um ano, que a coisa estava tão difícil que eu disse, senhor, eu tenho impressão que já houve um arrebatamento, e eu fiquei, porque as coisas estão tão ruins. Depois eu fui dizer, não houve arrebatamento, não. Mas, quando nós olhamos para isso, nós vemos uma cena específica de arrebatamento. Porque no arrebatamento Jesus Cristo só aparece e leva o que é dele. Quem estava com óleo, com azeite, quem estava com as vestes brancas, quem estava pescando para ver se ele vinha, vai com ele. O resto fica aí que não sabe o que foi que aconteceu. Então, quando Jesus Cristo escreve essa carta para a igreja em Filadélfia, ele está dizendo para ela, porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olhe bem, porque é que vai chegar e tem chegado provação, sofrimento, dificuldade, lava-jato, roubo, violência, o que for. É só para provar você, meu irmão. Isso é sombra. É só sombra. Você lembra quando o Egito estava debaixo de julgamento, que o povo na terra de Gósen não teve um problema? Lembra do dia da Páscoa, em que o anjo da morte visitou todas as casas dos egípcios, e em cada casa ficou pelo menos um defunto, porque foram mortos os primogênitos dos homens e dos animais, mas nas casas dos judeus, nenhum. Não houve nenhuma tosse, nem dor de cabeça, nada. Por quê? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro nas vergas das portas. Porque é ele que impede a entrada do anjo da morte. Porque ali quem morria estava morto mesmo, viu? Ali não era uma passagem para a casa do pai, não. O povo de Israel nem viu. Por quê?
porque eles estavam na terra de Gósen. Nós estamos aqui e sabemos que o Brasil está sob julgamento. Houve uma invasão de rato, escorpião, tudo quanto é da peste. Rato. O Brasil está sob julgamento, mas Deus está cuidando da nossa nação. Deus está descobrindo a vergonha para expor, para que haja tratamento. Deus está olhando para a nossa nação, porque Deus tem uma igreja aqui. Deus vai salvar a noiva. E por causa da noiva, o Brasil está em tratamento. Vai ter muita dor, vai ter muito choro, mas isso é para nos provar. Então, Jesus Cristo disse, quando todas essas coisas estiverem acontecendo, jubilai, alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Então, como nós temos preparado esse momento? Será que nós estamos trabalhando firme a nossa vocação? Será que nós estamos buscando cada vez mais olhar para ver esse noivo chegando que já está galgando sobre os montes? Jesus Cristo diz, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu próprio nome vai ser gravado em você. O nome do Pai, o nome da Nova Jerusalém e o nome dele. Por quê? Quando você casou, qual é o sobrenome do pastor? Sim. Da Costa. Quando você casou com o filho do pastor, para começar, você herdou o nome dele. Como é o nome dele? Do seu filho, hein? Rodrigo, desculpa. Quando você casou com o Rodrigo, você já virou Liane da Costa. Já casei a Liane com o seu filho, tudo bem. Já virou Liane da Costa, por causa do Rodrigo. Com isso, você, Liane, já passa a ter no seu aparato de herança a casa do pai do Rodrigo. Por quê? Você vai ter filhos. E os seus filhos serão herdeiros do avô. Ainda que você seja casado em separação universal de bens, você já está misturado. Desculpa dizer, se tiver bênçãos na linhagem do avô, a bênção lhe alcança. Se tiver maldição, você está frita. Mas também, o nome do pai do Rodrigo vai para você. Naquela hora que você casa, você recebe tudo. É isso que ele está dizendo. A carta à igreja de Filadélfia é uma carta de noivo para noiva. Ele está dizendo, e o vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Você sabia que Jesus Cristo tem um novo nome? Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 19 de Apocalipse, você vai ver que ele tem um novo nome. No versículo 16 está escrito, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nome. Esse é o nome. Mas olha o que está escrito no versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama Verbo de Deus.
esse nome vai para você. Você vai ser a igreja viva do Verbo de Deus. Eu me lembro quando eu estava nós tínhamos aquela reunião ali em Atos, qual o nome do ministério, desde que eu comecei, sempre veio no meu coração Atos, Atos, Atos. Agora já tem igreja Atos por aí, porque eu nunca registrei o meu, não precisa. Aí tinha que mandar fazer um púlpito. A quem queria mandar fazer um púlpito? Que vai escrever na frente, mas brotou antes que eu pensasse, Verbo de Deus. Lembra? Verbo de Deus. Depois é que eu fui pensar, Verbo de Deus. É o novo nome de Jesus. É a palavra de Deus. É a palavra viva que, vinda de Deus, formou todas as coisas. Então, aqui, na carta à igreja em Filadélfia, ele ainda diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, todas as igrejas. Elas podem estar no nível que estiverem aqui em Apocalipse, mas a todas elas, no final, tem uma admoestação igual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, nunca em toda a história do cristianismo na Terra, nós tivemos um momento tão precioso como o momento em que nós estamos vivendo. Porque neste momento nós caminhamos para uma conclusão rápida da história do cristianismo aqui, na sua primeira fase. Nós caminhamos a passos largos para um desfecho total. Nós vemos todas as coisas acontecendo. Jesus Cristo, quando você lê o sermão profético de Mateus 24, você diz, será que Jesus ainda não voltou? Porque está tudo pronto. Mas ele diz, por se multiplicar a iniquidade. Esse é um dos sinais. A multiplicação da iniquidade. Porque o que nós temos visto, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Como que a iniquidade tem se multiplicado? Olha, Jesus não estava falando isso num palanque em Jerusalém. Jesus não estava anunciando isso para os escribas e fariseus. Isso é um sermão que Jesus Cristo fez para os seus discípulos. Você lembra que eles saíram do templo? Jesus deu uma palavra, adiantou-se, desceu o vale do Quidron, subiu para o Monte dos Oliveiras, sentou, e os discípulos perplexos em frente dele perguntaram 3 perguntas. Quando sucederão essas coisas? Que sinais haverá da tua vida? Que sinal haverá da consumação do século? E Jesus vai falar para os seus discípulos. E quando Jesus Cristo fala para os seus discípulos, abra bem o ouvido e preste toda a sua atenção, porque ele está falando para você que é discípulo. Ele está falando diretamente para você. Entre no meio dos discípulos e preste atenção. E ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar no meio da iniquidade, sem se tornar iníquo, este será salvo. Quantas vezes nós pensamos, uma vez que eu aceitei Jesus, está tudo pronto, acabou? Não, começou. Começou. É no como que você vai praticar perseverança se tudo for fácil. Como você vai perseverar? Como é que você vai desenvolver perseverança se tudo é fácil? Hein? Como você vai aprender a dirigir se você não tem a chave do carro? Então você não vai poder que é motorista. Você não tem braço, não aprendeu a dirigir. Perseverança se desenvolve no meio das dificuldades. Jesus Cristo diz que surgirão falsos profetas. Então não fique aborrecido quando você ouvir falsa profecia. Simplesmente diga, Jesus Cristo continua certo.
Quando você vir deturpação da palavra de Deus, está tudo certo. Esse final de semana, eu saí de Manaus, eu preguei em Manaus, quinta e sexta, saí sexta-feira, 11 horas da noite, para o aeroporto, saí da igreja, tomei um avião, lá era 2h25, para chegar em Campinas 6h30, e me pegaram para levar para uma igreja numa cidade do interior, mais 4 horas de viagem. Cheguei lá, 10h30 para 11 horas. Na cidade, fiquei esperando. Aí o pastor disse para mim, primeiro o pastor me disse, não, eu fiz questão que a senhora ficasse na minha casa, que eu não queria perder a bênção. Fiquei pensando, por ele pensou nele, mas não pensou em mim. Eu disse para ele, pastor, mas não dá para me botar no hotel. A senhora não gosta de ficar na casa dos irmãos? Eu disse, não, gosto de ficar na minha casa. Ou então no hotel, porque sou eu que fico. Ai, irmã, eu não queria perder a bênção. Eu disse, não tem problema não. Chegou em casa, olhou para mim. Eu pensei que ele ia dizer, vamos comer alguma coisa, né? Não tinha. Ele disse, irmã, a senhora vai dormir até que horas? Eu disse, não estou com vontade de dormir, pastor. Quero dormir de tarde. Eu quero dormir de tarde, porque eu estou muito cansado, e quando eu estou muito cansado, eu não durmo. Então eu vou. Mas a senhora não vai tomar banho? Eu disse, não. Eu não vou tomar banho. Eu vou tomar banho só na hora que eu for dormir. Ele pegou e disse, não, porque a minha esposa ainda vai fazer o almoço. Aí eu vi que, eu disse, eu vou dar uma descansadinha então quando ela faz o almoço. Fui lá, deitei, rolei, virei, mexi, escrevi, não podia ler a Bíblia, não podia fazer nada. Estava com fome. Aí eu disse, tudo bem. Eu estava preocupada, meu filho tinha ido para Santarém buscar minha irmã. Então tinha esse negócio todo aí para arrumar na minha cabeça. Quando foi 11h30 da manhã, eu levantei. Aí eu disse, vou lá para a cozinha. Há de ter um ovo. Uma coisa assim. Aí o pastor e a mulher olharam para mim. Eu disse, pastor, não tem uma comidinha? Ele disse, irmã, pensei que a senhora ia dormir mais. Eu disse, pastor, o senhor está brincando, o senhor já dormiu com fome. Então, mulher, começa o almoço. A mulher foi lavar um feijão, botou na panela de pressão, estou vendo a panela de pressão. Eu disse, isso é o feijão? Eu disse, pastor, tem misericórdia de mim, estou com fome. Resolveu me levar num restaurante, eu dei graças a Deus. Bem, resolvi meu problema, dormi de tarde, de noite fui para a igreja, aí eu fiquei sabendo de uma coisa. A igreja estava até o teto de crente. Não cabia mais de crente, num crente não sei o quê. Mas tinha uma parte da igreja, principalmente da liderança, que não foi, porque não aceitava a minha presença lá. Mas por quê? Porque a senhora não é presbiteriana. Como é que está pregando uma igreja presbiteriana? Eu disse, mas gente, eu prego na catedral presbiteriana, eu prego nos congressos da presbiteriana, eu prego nas maiores igrejas presbiterianas, até na Escócia eu prego em igreja presbiteriana, agora não posso pegar aqui nesse ovinho. Foram caravanas de outras cidades. Mas lá não podia. Eu fiquei tão aborrecida, depois eu dizia, por que eu estou aborrecida? Por acaso isso aqui é da minha conta? Se Deus me trouxe aqui para pregar, foi para esse povo, eu não quero saber quem vai ouvir. Eu quero saber que eu tenho que pregar. Fiquei triste, sim. Eu fiquei triste, porque ninguém gosta de ser rejeitado. Mas eles não estavam rejeitando a mim. Eles estavam rejeitando o fato de eu não ser presbiteriana. Aí eu comecei a me ensinar coisas, deixar Deus ministrar na minha vida. Eu sei que passou o aborrecimento, eu comecei a ter misericórdia deles. Só para você, na hora de me dar oferta, não admitiram. E foi por isso que não me botaram no hotel. Porque
esse grupo é o grupo da liderança. Não abro para nada. Quem pagou minha passagem foi um senhor da igreja que me conhece lá do Canadá. E assim, só para dizer para vocês a dimensão, a essa altura que nós estamos aí na boca de ser levado, tem gente que está fazendo diferença. Se você é presbiteriano, batista, assembleiano, metodista, anglicano. Mas tem. E se nós não perseverarmos no amor, porque eu tive que fazer uma ginástica para amar esse povo. Porque senão quem ia perder era eu, porque você acha que Deus estava satisfeito de eu ficar com raiva deles? Eu quero ver o que você vai fazer aí com essa rejeição, nega. Vamos embora. Aí eu comecei a orar por eles. E hoje de manhã já recebi o convite para eu voltar. Primeira coisa que eu tive vontade de dizer, vou não. Mas a agenda não é minha, né? O que eu quero dizer para vocês é isso. Quando Jesus Cristo falou essas coisas, ele falou para os discípulos. Jesus Cristo está interessado na sua igreja. Jesus Cristo está interessado naqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jesus Cristo está interessado que aqueles que são chamados pelo Pai ouçam a mensagem do Evangelho e se rendam. E se nós não fizermos isso, quem é que vai fazer? Esse não é momento para nós estarmos nos acotovelando. É o momento para nós sairmos ali na porta, olhar para todas as pessoas e dizer, Pai, eu não sei se essas pessoas já ouviram do teu amor, mas eu quero uma oportunidade de falar com alguma delas. Tem umas 3 semanas que eu devo ter perdido um dinheiro que eu nem tenho, que eu deveria receber. Mas eu preguei uma mensagem para um advogado que estava me roubando. Eu sabia que ele estava me roubando. Mas, coitado, nem sabe se vai pegar no dinheiro. Nem eu também sei, que eu não sei quando é que Deus vem para mim ou para ele. Então, nós precisamos tirar um pouco dos pés desse chão. Nós estamos vivendo um momento aqui na terra que não adianta olhar para os lados. Para um lado você vê bandido, salafrário, ladrão, que os outros nomes eu nem sei. Não dá. Você tem que olhar para cima. É um momento precioso para você olhar para cima. E como não tem um líder que nós possamos olhar. Não existe um líder. Não existe um político. Não existe um cientista. Não existe um pastor. Porque eu estou falando de lideranças. O pastor Reinaldo é pastor, mas ele não lidera a igreja do Rio de Janeiro. Quem é o líder da igreja no Rio de Janeiro? Ninguém sabe, ninguém viu. Não tem. Então é a hora de você apontar o grande líder, servo Jesus. É o momento mais precioso para nós pregarmos o Evangelho agora. Porque agora as pessoas estão arrebentadas. Porque agora elas estão sem ver motivo de esperança. Elas precisam de uma boa nova. Elas precisam de uma nova infusão. Elas precisam de vida. As pessoas estão com os ombros decaídos. Estão com a fé abalada. Todo mundo com medo. Os aposentados, será que vai pegar nosso dinheiro? Os empregados, será que vou ficar sem emprego? O que vai ser do Brasil? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é que Deus tem uma igreja no Brasil. E se Jesus Cristo diz para você, olha, eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém fechará. A porta aberta está aí.
A porta aberta está aí. Por quê? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. É preciso que nós saibamos, nós somos a igreja, nós somos a noiva. Um documento já foi assinado lá na cruz. O nosso noivo foi preparar lugar na casa do pai dele. E ele disse que quando estivesse pronto, quando se completasse o tempo, ele viria para nos levar para o banquete das bodas. Esse banquete se aproxima. Todos os sinais da Bíblia já nos indicam isso. Eu vou citar um sinal que eu acho que já citei, mas é um dos mais claros. É o sinal do número de mártires. Quando o Cordeiro abriu o 5º selo, os mártires, as almas dos mártires, gritaram. Isso está no Apocalipse 6, no versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Deus está dizendo para eles: espera, eu vou vingar o sangue de vocês, dos que habitam sobre a terra. Mas vocês têm que aguardar, porque tem um número de mártires que eu estou requerendo. E esse número tem que estar completo. Meus irmãos, este número está cada vez mais próximo. Nós não sabemos qual é o número. Não sabemos, porque a Bíblia não diz. Mas sabemos que nunca houve tanto martírio entre os cristãos, como já aconteceu no século 21. Esse número de mártires cresce cada dia. Matam-se crentes. Ontem, eu liguei rapidamente a televisão e vi que 85 foram queimados vivos dentro de uma igreja no Cairo. 85 cristãos. Eles veem os cristãos lá dentro, tocam fogo e acabou. Paquistão, China, Egito, Assíria, Síria, Líbia, Tunísia. Na Tunísia mataram 600. Ninguém sabe aqui por quê. Porque isso não é interessante, é cristão que está morrendo, coisa mais triste. Quem manda eles serem doidos? São fanáticos. Então tem que matar esse povo. Então esse número cresce na hora que se completar. Porque Deus é fiel. E Ele não vai faltar a sua fidelidade, Ele vai vingar o sangue dos mártires. Nós estamos cada vez mais próximos. Festejar aniversário de uma igreja, festejar 8 anos de ministério, é saber que a cada dia você tem que aprofundar a proclamação do Evangelho no lugar onde Deus lhe plantou. Eu digo para vocês, eu vi essa igreja nascer, e eu vi o grupinho que era, mas vocês não estão de parabéns, porque era para esse lugar não caber mais de tanta gente. Se cada um tivesse trazido um por ano, o pastor já teria outro problema. Mas parece que o pastor não está tendo problema. O papel de vocês é dar problema para o pastor. Chega a um ponto que ele não tem onde botar crente. Estou fazendo 8 cultos, irmã, e não está dando. Entra pela madrugada.
Por quê? Essa igreja esse templo tem um lugar estratégico. Procura outra igreja aqui por perto, tem a Nova Vida lá, mas estou dizendo aqui, na boca do metrô. Na frente do ponto de ônibus. Diante do Mundial, o supermercado mais frequentado do Rio de Janeiro. Perto da praia, da sede do Botafogo, de tudo que você pode imaginar. O ministério dessa igreja aqui não é ficar dentro do templo não, meus irmãos. É anunciar. Anuncie como você puder. Mas não deixe de avisar a notícia mais linda do mundo. Não deixe de dar a mais linda notícia que o universo já ouviu. Não deixe de dizer que nós temos o noivo, e o noivo vem nos buscar. Ele é o Filho de Deus, e lá no céu, o nosso lugar está sendo preparado. E na hora que estiver pronto, ele não vai avisar, porque o Ketubá já foi assinado, porque ele já comprou, ele já pagou o dote da noiva. A noiva é dele, para ele pegar a hora que ele quiser. Mas, apesar disso, só vai quem estiver aguardando o retorno dele. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém, aleluia. Eu queria chamar os jovens para louvar, para fazer o louvor, que eles vão agora completar. Cadê? Cadê todo mundo? Foram comprar azeite.